a venda possível, plausível, de um jogador do Vasco, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso falar agora sobre o Vasco. É real a chance de o Cruz Maltino vender nos próximos dias Lucas Freitas, zagueiro contratado sem custos no início dessa temporada junto ao Palmeiras. O atleta foi observado por dirigentes do Fenerbahçe no empate em 0-0 do Vasco contra o Flamengo. Esse jogador já é monitorado pela equipe turca desde que passou pelo Valladolid. Depois ele volta para o Brasil, defende o Juventude por empréstimo e se acerta sem custos com o Vasco. Multa rescisória alta, não há um problema em relação ao Vasco, mas a negociação deve garantir alguns milhões de euros. Atleta que chegou sob desconfiança e com moral pequeno, mas acabou se tornando titular e peça importante do Vasco. Ele é o único zagueiro canhoto do elenco do Fábio Carille, mas se negociado certamente vai abrir necessidade para a contratação de mais um defensor. Bora falar agora sobre o... Chega deixando aquele seu like, comentando, compartilhando aqui no nosso canal, porque vamos começar numa sequência pesada. E se inscreve no Fanático Vascaíno. Estou aqui já com essa boa lembrança aqui no Maracanã, com essas lindas camisas, com grandes momentos da Estação Roberto Dinamite. Está aqui, Estação Roberto Dinamite, a camisa do título de 1987, naquele golaço do Tita, em que ele ajeita de peito para o Tita, né? Boas lembranças. Aliás, vamos falar de grandes lembranças hoje, porque o nosso estádio de São Januário completa mais um ano de existência, né? De uma existência vitoriosa, 98 anos gloriosos do estádio de São Januário. Orgulho para todo vascaíno. Eu quero ler a sua história aqui. Qual é aquele momento marcante que você tem no estádio do Vasco? Conte aqui, pode ter sido com Roberto Dinamite, por exemplo, com Edmundo, com Romário, com Bebeto, com tantos grandes jogadores que você tenha vivido dentro de São Januário. Roberto, que é o maior artilheiro da história de São Januário. Aliás, o maior artilheiro da história do Vasco, né? Bom, mas São Januário foi palco de muitos fatos marcantes na história, não só dentro do futebol, como também fora do futebol. O estádio São Januário, por exemplo, se você não sabe, torcedor, e eu passo essa informação para você, de lá partiram vários soldados para a Segunda Guerra Mundial. O estádio São Januário foi usado politicamente lá nas décadas de 30, 40, 50, para os discursos presidenciais, para a assinatura da lei trabalhista, enfim, uma série de acordos fora futebol. São Januário foi palco. E começa lá atrás, porque a criação do estádio São Januário? Porque o Vasco era apontado pelos adversários e pela federação à época que deveria sair do campeonato porque não tinha estádio para jogar. E aí os portugueses, os sócios do Vasco, foram lá com os próprios recursos e resolveram erguer São Januário. Com quem a gente conversa, da época não tem mais ninguém vivo, né, que eu saiba, mas quem estudou muito e conheceu pessoas à época, eles contam, inclusive, que o cimento que era importado, utilizado nas construções, no caso do estádio São Januário, começou a criar barreira para que esse cimento chegasse ao Brasil. Então, assim, não foi fácil a vida do vascaíno lá atrás na construção do nosso belíssimo estádio de São Januário, que vai passar por uma reforma. Soube na semana passada, já estava para trazer essa informação, guardei para hoje, que o potencial construtivo avançou e muito, e muito. Ou seja, se o potencial construtivo avançou e muito, significa que o Vasco está dando passos importantes para poder, enfim, reformar o seu estádio e dar mais conforto ao torcedor. Não só o torcedor do Vasco, como também o torcedor visitante, porque todos que vão ao estádio merecem um conforto. Há ainda uma dúvida em relação ao número final, 48 mil, 57 mil, 58 mil, acima de 45, isso é fato. São Januário vai ser mais do que o dobro hoje da atual capacidade. O entorno também será revitalizado, será revisto, porque não adianta você jogar mais torcedores para aquela região da forma que está. Então vai ter que ser, o estudo de viabilidade técnica já foi feito e o Vasco está agora aguardando para os detalhes finais e quem sabe ainda esse ano começar a reforma. Eu, pelo que venho conversando com as pessoas e a informação que tenho, é que seria mais para o final do ano.
Lembrando que o Campeonato Brasileiro nesse ano termina bem mais tarde, né? 21 de dezembro é a data final, que agora no meio do ano para o Super Mundial de Clubes, um mês, e aí quando voltar esse um mês aí, é a diferença praticamente lá na frente, né? Vamos ver o que vem por aí também. Uma outra coisa que eu queria passar para vocês é o seguinte, bom, tem jogo amanhã com o Lanús, jogo dificílimo, jogo em casa, Sul-Americana, 9h30 da noite, nós vamos transmitir, claro, com aquele padrão de transmissão, presenteando você, torcedor. Atenção para o pré-jogo, hein? Pré-jogo vai ter novidades também, então aguarde, entra aí com a gente, porque vocês vão se amarrar nas novidades também que vem aí no pré-jogo, com prêmio no início do jogo também para você. Mas assim, é um adversário difícil o Lanús. O Lanús é aquele adversário que, na minha visão, vai brigar com o Vasco para sair em primeiro do grupo. Lembrando que na Sul-Americana o regulamento é: o primeiro de cada grupo avança diretamente para a fase oitavas de final. Os segundos colocados de cada grupo esperam o terceiro colocado de cada grupo da Libertadores para uma repescagem. Então, assim, tem esse tipo de questão para acontecer, que aí são 2 jogos, né? Você avançar direto significa ganhar 2 datas. Então, assim, e o Lanús, para mim, é o adversário que o Vasco vai brigar. Ah, mas o Melgar. O Vasco vai brigar, o Melgar, o Vasco já não ganhou lá porque deu mole. Então, assim, não vejo como um adversário que o Vasco vai dividir, a não ser que o Vasco se embole na competição. Mas espero que a gente tenha um grande jogo amanhã, que a gente faça uma grande atuação, como foi no sábado aqui no Maracanã, onde eu estou gravando esse Café Vascaíno para você. E eu espero que o Vasco da Gama tenha uma grande atuação, com ímpeto, com vontade, com disposição, porque depois a sequência é pesadíssima. Olha só, torcedor, a sequência de jogos que o Vasco tem, e tudo fora de casa. No próximo domingo, o jogo é com o Cruzeiro, mando de campo do Cruzeiro, fora de casa. O Vasco volta ao Rio de Janeiro. Dia 1º de maio, no feriado, às 4 da tarde, Copa do Brasil, estreia na terceira fase, lá no Paraná, contra o Operário. No domingo, o time tem que estar em Brasília, porque o Vasco vendeu o mando de campo contra o Palmeiras. 3 viagens. Aí você fala assim, pô, beleza, o Vasco agora volta para o Rio. Não. Provavelmente, num voo fretado, vai direto de Brasília na segunda-feira para a Venezuela. Porque não faz muito sentido voltar, volta domingo à noite, segunda-feira viaja de novo. Não vejo tanto sentido nisso. Mas vamos lá, vai para Venezuela, porque quarta-feira, dia 7 de maio, tem o jogo com o Puerto Cabello. E não acabou aí. Volta ao Brasil. No sábado, Campeonato Brasileiro, Vitória em Salvador. Então vamos lá, Cruzeiro viagem, Operário viagem, Brasília com Palmeiras viagem, Venezuela, Puerto Cabello viagem, Vitória, Salvador viagem, e aí o Lanús, lá na Argentina, mais uma viagem. 6 viagens em sequência. O time vai passar muito tempo longe do Rio de Janeiro, longe do seu torcedor, e com jogos difíceis, jogos importantes. Então, é a hora de mostrar a força que esse time vai ter e que esse elenco quer para a sequência da temporada. Para mim, esses 6 jogos vão ditar o ritmo do Vasco para 2025. Se a gente vai bem na Copa do Brasil, se a gente vai bem no Campeonato Brasileiro, se a gente vai bem na Sul-Americana, se não dá para jogar as 3 competições, não tem condições, abre mão de uma delas, essa é a sequência. Porque é necessário pontuar. O Vasco desperdiçou pontos no início da competição. Para mim, o jogo com o Ceará e o Corinthians são 2 pontos que ficaram pelo caminho. 2. Eram 2 empates, pelo menos. Se não fosse a vitória contra o Ceará. Mas 2 pontos que a gente desperdiçou. Pô, mas 2 pontos fazem muita falta lá na frente. Então, essa sequência que o Vasco terá, torcedor, é uma sequência realmente que a gente vai ter que ficar muito atento, né? Empurrar o time. E claro que você, torcedor, vai acompanhar aqui no Fanático Vascaíno. Parabéns a todos nós vascaínos pelo nosso estádio de São Januário, que completa mais um ano de existência e que em breve tenhamos um grande novo estádio São Januário com muito conforto, para muito mais torcedores e um caldeirão pulsante, um território sempre hostil contra os adversários. Meio-dia hoje é feriado, mas eu te espero no nosso Na Conta KTO. Já sei que o Recral está chorando. Se o Vasco não te... Salve, torcedor do Vasco, sejam bem-vindos ao canal Vasco Full. Todos os dias tem conteúdo exclusivo aqui do Vasco pra vocês. O Vasco está preparando a venda do Lucas Freitas, né? O zagueiro aí vai ter aí algumas sondagens no mercado da bola e o Vasco deve vender o jogador
para algum clube da Europa. Deixe o seu comentário, a sua opinião, o que você acha sobre isso. Deus abençoe cada um de vocês. Amanhã tem Vasco no SBT na Copa Sul-Americana diante do Lanús. Tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!